Atenção! O conteúdo deste relato foi autorizado pelo relatante e pelos editores deste canal. Bem-vindo ao canal Lendas Urbanas. A garota disse chamasse Larissa, que os jovens estudavam na mesma escola e eram todos colegas de classe. Relatou que os três gostavam de frequentar o cemitério à noite, onde todos bebiam e contavam histórias de terror. Certa noite, Maurício propôs um desafio. Tratava-se do seguinte: quem conseguisse o objeto mais assustador do cemitério ganharia a aposta. Porém, os objetos só poderiam ser revelados após saírem do cemitério, já na casa de um deles. Foi então que todos foram até o apartamento de Larissa, pois os seus pais estavam viajando. Logo ela revelou que havia subtraído um vaso de flores. Já o Marcos revelou que havia pegado a foto de uma mulher de uma das sepulturas. Em seguida, Maurício revelou uma sacola de pano. Quando os jovens viram o que estava dentro dela, ficaram atormentados, pois Maurício retirou um crânio de seu interior. Neste momento, Larissa e Marcos ficaram furiosos com Maurício e imploraram para que ele devolvesse o crânio para sua respectiva sepultura. Ele logo concordou. Bem, como todos eles decidiram devolver os objetos ao cemitério, porém devolveriam durante a noite, para que ninguém pudesse ver o que eles haviam feito. Ao conversarem, descobriram ainda que os objetos eram de duas sepulturas que estavam lado a lado. A fotografia era da esposa do velho, senhor que assombrava o cemitério, o mesmo relatado pelo coveiro. O crânio era do esposo e as flores eram de ambos os túmulos. Alguns minutos depois, o telefone do apartamento de Larissa tocou. Ela escutou a voz de uma mulher que perguntou se ela gostava de flores. Em seguida, perguntou se seu amigo Marcos gostava de fotografias. Logo após, o telefone ficou mudo. Os jovens pensaram que aquilo poderia ser algum tipo de brincadeira de alguém que poderia ter visto o que eles fizeram. Mas, ao mesmo tempo, ficaram assustados ao imaginar que poderia ser a mulher da foto que estava sepultada no cemitério. Todos foram para suas casas. No dia seguinte, logo pela manhã, Larissa recebeu uma ligação de Marcos, que lhe contou que Maurício havia sido encontrado enforcado pela sua mãe durante a madrugada em seu quarto. Os dois foram diretamente acompanhar o funeral de seu amigo. Ambos estavam inconformados e se questionavam o porquê o Maurício havia tirado a própria vida. Neste momento, o coveiro aproximou-se, conversou com eles e os dois saíram completamente assustados do cemitério. Passaram-se alguns dias e Larissa não havia mais conversado com Marcos. Numa certa madrugada, Larissa ouviu o barulho de sirenes, olhou pela janela e observou diversas ambulâncias e carros de polícia no prédio de Marcos, que era em frente ao prédio dela. Logo em seguida, ela trocou de roupa e conseguiu entrar no prédio de Marcos durante toda aquela confusão. Ao aproximar-se dos paramédicos, ela se assustou ao ver que era o corpo de Marcos que estava caído no local. Ele havia se jogado do 15º andar do edifício. Ele estava irreconhecível, pois a sua cabeça explodiu ao se chocar contra o solo. Larissa voltou muito triste e assustada para o seu apartamento. Não conseguiu dormir durante a noite toda e não teve coragem de ir ao funeral de seu amigo, mas decidiu procurar pelo coveiro. Ela não tinha outra alternativa e teria que contar o que eles haviam feito naquela noite.
pois ela sabia que seria a próxima e talvez o José seria o único que poderia ajudar. O coveiro perguntou onde estavam os objetos furtados do cemitério. Larissa respondeu que eles estavam em um quarto no piso térreo de seu prédio, onde alguns moradores usavam de depósito para guardar objetos. E o coveiro disse para que eles o pegassem imediatamente e que retornasse ao cemitério. Larissa correu ao seu prédio, colocou os objetos em uma sacola e retornou ao cemitério. Lá, acompanhada do coveiro, eles caminharam até a direção da sepultura. Lá, ele colocou o crânio dentro do caixão do velho homem que estava violado. Em seguida, colocou a fotografia no túmulo da esposa do velho e colocou o vaso com as flores já secas entre ambas as sepulturas. Porém, colocou também outro vaso com flores novas entre os túmulos. Neste momento, o coveiro acendeu 2 velas e pediu para que Larissa rezasse com ele em pedido de perdão. Ao terminarem a oração, emocionada, Larissa pediu perdão em voz alta. Em seguida, uma forte brisa passou pelos dois, porém, as velas continuaram acesas, e o José disse que provavelmente eles teriam aceitado o pedido de perdão de Larissa. Vários dias se passaram e muitos funerais foram feitos ao cemitério. José acompanhava todos e ficava aliviado ao saber que nenhum corpo velado era o de Larissa. Algum tempo depois, ele recebeu a notícia de que ela estava viva e muito bem. E muitos anos se passaram do ocorrido. Larissa continua viva, mas o coveiro não costuma mais fazer as suas rondas noturnas no cemitério, pois sempre que caminhou no local durante a noite e olhou pela janela, ele avistou os 2 jovens mortos que estão condenados a vagar pelo cemitério entre o mundo dos vivos e dos mortos. Boa noite.